no meu lugar, Jesus ficaria mais tempo no Rio de Janeiro? Ou falaria, agora é hora de voltar para lá, porque lá também precisam de mim? No seu lugar, Jesus daria as respostas que você dá no seu trabalho? Ele falaria as palavras que você fala? Não preciso nem muito longe. Mensagens, vídeos que você olha, músicas que você ouve. Porque é difícil, irmãos. Porque o tanto de gente que eu vejo que está aqui adorando e depois de repente posta uma música lá, não tem nada a ver com o mundo cristão. Mas depois diz, eu amo Jesus, por sua morte lá na cruz. E não é bem assim. Voltamos a crucificar a Jesus. Porque não reconhecemos o seu sacrifício lá na cruz. Então, nossa maneira de agir, nosso modo de viver, tem que refletir a nossa honra, o nosso louvor, a nossa adoração do sacrifício de Jesus na cruz. Que Ele morreu por nós, mas que Ele vive. Ele reina, Ele voltará. Isso é o que nós anunciamos a Deus. Até que Ele venha, nós vamos anunciar. Tudo que nós fazemos é um olhar para o passado. Jesus na cruz do Calvário. Mas também é um olhar para o futuro. A volta de Jesus está próxima. Nós anunciamos a sua volta toda vez que nós estamos aqui. E se Jesus voltasse hoje? Se essa fosse a última ceia aqui na terra? Se durante a minha volta eu não chegasse ao Paraguai? Foi uma palavra que meu pai me deu antes de vir para cá. Tenha certeza da sua salvação. Irmãos, tenham certeza da sua salvação. Aleluia, Deus. Meu pai, eu falo do meu pai porque o meu pai é meu líder. Sempre foram meus líderes. Sempre estive com eles na obra missionária. Não tem nada a ver com o que eu estava preparando para falar. Porém, ele falou assim para mim antes de mim, eu acho que eu já falei isso aqui. Teve um dia em que eu tinha marcado a data para chegar ao Brasil. Eu tinha minha data marcada. Eu falei, dia 12 de abril, eu estarei no Rio de Janeiro. Enquanto eu falava isso, eu comecei a orar em prol disso. Mas teve uma semana em que eu falava assim, até hoje eu falo, Senhor, o Senhor é o foco. Jesus, o Senhor é o foco. Senhor, o Senhor é o foco. Minha oração. Se for perto de mim, eu estou lá, Senhor, o Senhor é o foco. Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. E eu fico repetindo, o Senhor é o foco. Eu tenho que olhar para o Senhor. Qualquer distração, não, eu preciso olhar para o Senhor. Quando eu começo a ver e passar, eu falo, Senhor, me ajude, abre os meus olhos. E nesse dia, o meu pai não falou para mim como pai. Eu sei diferenciar quando o meu pai é meu pai e quando ele é meu pastor. E naquele dia eu estava conversando com eles como família. Mas de repente entrou o pastor e falou para mim, eu quero que você entenda, como missionário, que você pode ir e não voltar para mim e para sua mãe. Eu quero que você entenda que você pode ir e pode retornar aqui, nós vamos estar te esperando. Mas eu quero que você entenda que você pode voltar dentro do caixão. Você é missionária? Você quer ser missionária? Está disposta a morrer? Você tem que ter certeza da sua salvação. E isso me acompanha até hoje. E tem irmãos que falam assim, nossa, mas o seu pai falou assim com você. Eu falei, como pai, ele pode ter o coração assim na mão. Como missionário, ele
Eu te preparei para esse momento. E fez que nem Jó. Deus me deu, Deus tomou. Porque, embora os irmãos não saibam, quando eu tinha 2 anos, eu tive um ataque epilético. E eu não retornei. A epilepsia se manifestou, não tem nada a ver com o que eu estava preparando. A epilepsia se manifestou depois que eu completei 1 ano. Foi aqui no Rio de Janeiro. E foi assim, de vez em quando eu caía, desmaiava, convulsionava, voltava. Mas naquele dia eu não voltei. E meu pai disse que ele foi e repreendeu aquilo que estava querendo me matar. E uns anos atrás eu ouvi o pastor falar para o meu pai: mas você vai deixar sua filha servir somente na obra do Senhor? E ele falou: se Jesus quis deixar ela com vida até hoje, fez que nem Esther. Quem sabe se não é para essa hora que você foi deixar com Esther? Então, por muitas vezes eu não entendia. Hoje na escola bíblica nós estávamos falando sobre a santificação. E a missionária Sônia perguntou se tinha alguma coisa que nós não entendíamos no passado e que hoje entendemos. Eu falei: eu tenho. Quando eu era criança, não muitos anos atrás, eu